retornamos então para continuar essa nossa conversa super bacana com a Sandra. E agora a gente vai falar um pouco mais focado nos pequenos, na educação infantil e da importância que é essas vivências, né? Esse desenvolvimento sensorial em tantos aspectos, né, Sandra? Nem tu vinha dizendo a dança, a música, o caminhar na grama, o sentar, rolar, como é importante para eles, né? Isso, o brincar, né? Brincar, brincar, brincar. Então, assim, tem muitos pais que chegam, às vezes, até para mim e perguntam, mas como? O meu filho está no pré e o caderno vem vazio, não tem nada. Mas que bom, mãe, que o caderno vem vazio. Porque a criança, ela não é para escrever na educação infantil. Ela não tem que ser alfabetizada na educação infantil. Ela tem que ser preparada para quando ela chegar nos anos iniciais, ela poder estar com o corpo, ela ter o domínio do corpo, ter o domínio, né, do espaço onde ela vive, né, saber caminhar com o pé só, saber pular corda, saber caminhar de pé de lata, né, rolar no chão, brincar, virar estrelinha, fazer todo esse trabalho que ela precisa, né, conhecer o corpo, saber fechar, saber se vestir. Às vezes as crianças chegam no primeiro, segundo ano, não sabem colocar um casaco, não sabe fechar um botão, não sabe fechar um fecho, né? Não consegue guardar os materiais, não tem um senso de organização. Então, isso tudo se aprende brincando, se aprende na educação infantil. E o sensorial é muito importante, porque a criança ela tem que passar por todas as etapas. E nós adultos, nós profissionais, nós pais, mães, professores, educadores, a gente tem que proporcionar para aquele momento ter o material certo, né? Então, a criança, quando ela está na fase oral, onde tudo é na boca, ela é o que ela sente prazer, é a boca. Então, ela precisa ter mordedor, ela tem que morder, né? Então, ela precisa superar isso, que nem vai chegar ao ponto, né, da aluninha que a Pro tem, que ela morde todos os lápis e as canetinhas, porque ela não passou da fase. Exatamente. Né? Então, assim, a criança precisa, e às vezes ela não consegue fazer, né? Então, assim, o que mais me chama atenção é que nós nascemos, né? Nós, na nossa idade, numa fase onde a gente era criado livre, a gente podia brincar na rua, vivia em outro mundo, né? Então, a gente tinha muro, a gente tinha vizinhos, a gente tinha amigos, né? Se criava com os primos, aquela, né? Geralmente, final de semana, ia na casa dos avós, onde se reunia todo mundo. Então, era muita gente, muita brincadeira, muita bagunça, né? Aonde se tornava um aprendizado. E os nossos avós, os nossos pais, eles não tinham o conhecimento, eles não tinham a teoria escrita, né? Dos grandes autores, mas eles tinham o conhecimento e a vivência, né? Então, assim, nós crianças sabíamos o respeito, a gente sabia até onde a gente poderia ir, né? De deixar as coisas acontecer. Hoje já é um pouco diferente, a gente já cria os filhos dentro de casa, né? A gente está no período de pandemia, há uma era tecnológica, aonde ajuda e ao mesmo tempo atrapalha muito, né? Hoje as nossas crianças são visuais, elas desenvolveram só o visual, que é através da tela, e os dedinhos aonde elas mexem, que elas sabem buscar os desenhos que elas gostam, só que isso muito é prejudicial à criança. O nosso cérebro, ele fica muito ativo. Então, assim, a criança, ela não pode ficar muito tempo num aparelho eletrônico ou numa televisão, né? Antigamente dizia que a televisão era a babá da criança. Então, tu botava numa creche, ligava a televisão, a criança ficava lá paradinha. Tem horas para isso, né? A criança, ela precisa brincar, ela tem que desenvolver todos os sentidos, né? O tato, o tocar, o pegar, as sensações, o liso, o áspero, saber, né? O pé, né? Caminhar na grama, caminhar na brita, saber que está quente, saber que está frio, né? Essas sensações né? O nosso cérebro é através de sinapse, então a nossa aprendizagem é através de sinapse. Então, assim, como é que eu vou saber que eu não vou poder botar a mão em algo quente se eu não sentir, né? Então, claro que tu não vai queimar a mão da criança, mas ela tem que entender que aquele não pode, né?
De alguma forma, é um aprendizado. Então, assim, tudo na vida é aprendizado e é sensorial, porque o nosso cérebro é muito grande. Quando o bebê nasce, o que mais pesa no bebê é o cérebro. Então, a gente nasce com milhares e milhares de neurônios e com o tempo a gente só perde neurônios. Então, assim, o investimento na educação infantil, o investimento no desenvolvimento cognitivo na criança é na primeira infância, é até os 6 anos. Então, a criança ela vai ter uma poda de neurônios aos 3 anos, aos 5 anos, e aos 6 anos ela vai perder muito neurônios. Então, mostre para a criança tudo o que ela precisa saber até os 6 anos. Ensine ela a cantar, ensine ela a tocar, ensine ela a dançar, ensina ela a fazer tudo, a pular. Tudo ela precisa ter o interesse pela leitura, mesmo não sabendo ler. Conte uma história, trabalhe com fantoche, viva intensamente, né, a natureza que Deus deu para nós, né, que oferece, né. Trabalhar com produtos, brinquedos, às vezes os pais gastam dinheiro, né, com brinquedos eletrônicos, com bonecas que falam, com aquelas bonecas que parecem gente, que às vezes até a gente, né, vê um bebê, aquilo se confunde, né? E aonde uma boneca de pano, aonde um brinquedo desestruturado vai ter muito mais significativo, né? Um brinquedo de Legos, um brinquedo com pazinha, com potinho, né? Eu sempre digo, meu filho, ele teve todos os brinquedos, né? Mas ele adorava abrir a pia, pegar as tampas de panela e brincar de direção. Perfeito. Então, assim, daí tinha até a buzina, né? O pegador, o né? pegador ali da tampa. Então, assim, daí a mãe brincava, para que tanto brinquedo se ele gosta de tampa de pote ou que mostrava a direção? Então, assim, é algo bem real, né? E continua, né? Continua na minha geração, continua nas gerações futuras, só que as gerações futuras hoje, elas não têm esse simples, né? Essa vivência, esse espaço, né? Eu digo, a gente desenvolveu a psicomotricidade, né? Hoje ninguém falava antigamente, né? A PIN se desenvolveu numa mesa escolhendo feijão, né? Então o feijão vinha sujo, cada um juntava lá com os dedinhos, né? Catava os feijão. Então, assim, o que a gente pode fazer para uma criança, uma brincadeira? Pega um potinho, bota milho, bota feijão, bota um pouquinho de lentilha e com os dedinhos faz elas separarem. Imagina que brincadeira gostosa, né? Que elas vão gostar, e uma coisa tão simples e onde elas vão desenvolver as habilidades que elas precisam, né? Eles adoram esse tipo de brincadeira, né? Isso. Então, assim, aqui em Montenegro a gente está desenvolvendo no núcleo, né? Com as crianças que eu atendo da Noite do Pijama, né? O projeto é Noite do Pijama, né? Por que a Noite do Pijama? Porque a gente precisa do momento de contação de história. A gente precisa daquele momento onde a gente precisa contar a história para a criança, né? Então é uma noite que aquilo se torna significativo. Então a gente tem todas as quartas-feiras às 7 horas, né? Uma Noite do Pijama. Uma hora a gente vai transmitir a nossa Noite do Pijama. Fica aí uma dica. Vamos ver se a gente consegue transmitir essa nossa Noite do Pijama, né? Fazer uma live onde mais pessoas possam compartilhar, né? Porque hoje as nossas crianças já estão contando histórias. Já aprenderam a ler, já estão contando histórias, né? Gente, isso é maravilhoso. Quando a criança passa a se apropriar, né, daquilo. Isso. E se sentir segura para reproduzir sozinha, né, sem o adulto. Sim, com certeza. Isso é maravilhoso. Como é importante toda essa construção, principalmente no caso de vocês que estão trabalhando especialmente com os autistas, para eles ainda mais, né? Esse crescimento, essa construção, ele é ainda mais significativo, ele é ainda mais louvável, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente parte de um princípio sobre o que se consegue ou não se consegue, né? E neste momento, com um projeto desse, vendo os frutos que teve, tu podes dizer então que se rompe também com os limites que um autista pode ter, né? Porque dependendo do estímulo, ele avança. Ele avança, todos avançam, né? Avança. Eu sempre digo, eu não trabalho com CID, eu não trabalho com dificuldade, eu trabalho com o ser humano, com criança, e eu apresento para ela tudo que eu tenho.
E ela vai trabalhando as possibilidades, né? Que nem eu comentei com a Giane Cassigli essa semana, né? Eu disse, eu quero para esse meu projeto um jump, uma bola de pilates, uma piscina de bolinha e uma parede sensorial. Vamos transformar o núcleo numa EMEI. Porque no momento, né, eu tenho muito material que eu trabalho com lúdico, né? Eu trago muita coisa, mas não é, eles precisam de mais, né? Eles têm que explorar mais, né? Então, assim, é bem interessante. A gente está fazendo um trabalho muito bacana aqui em Montenegro. Eu acho que a gente tem que divulgar, porque às vezes é muita cobrança, que às vezes não tem, né? E esse trabalho, né, o município oferece, né? A Secretaria de Educação oferece, então é bem interessante, né? Então, a gente tem vários, né? Assim como eu, tem outras profissionais no núcleo que trabalham, né, com artes visuais, né, com reforço, né, tem a outra psicopedagoga também, então é um trabalho muito bacana, de muito amor envolvido, né. Mas eu acredito, eu como uma profissional que adora as crianças, eu adoro a infância e acho tão importante esse olhar, né, sobre esse momento da vida, essa primeira infância. E não é só o autista, é todos. Eu trago o exemplo do PIN, lá de São Sebastião do Caí, né? Que nem ontem eu fui fazer uma visita, né, para uma família, né? Eu sou coordenadora, mas eu acompanho os visitadores, né? E daí quando a gente chegou, bateu palma, eles moram na beira do rio, lá numa invasão e tal. E a menina abriu a porta, viu que era nós, é a tia, mãe, é a tia que chegou. E daí já abriu a porta, né, tava meio que chuviscando, ela já veio de pantufa no banhado. E a mãe dizia, tu vai te molhar? É a tia, ela queria que a gente entrasse, alegria, né? Então a gente leva as atividades, né, para o desenvolvimento cognitivo também, né? Essa criança, um exemplo, ela não vai na creche, mas ela ganha o trabalho, a gente orienta as famílias, né, do desenvolvimento. E aí ela foi tão emocionante que a irmãzinha dela tem 7 anos e o programa vai até os 6, né? Daí a menina de 7 disse assim, eu queria tanto fazer um cadastro. Fazer um cadastro, né? Eu disse assim, tá, mas para mim também ser PIN, né? Daí eu disse, não, a gente, além da tua irmã, a gente trai um olhar para ti também vai te dar uma atividade, né? Daí a guriazinha olhou assim, ô Miguel, eu tava passando na rua, tu não quer uma tia dessas para ti também? Então eu já estava oferecendo para as outras crianças, para as outras crianças para ver, né? Então assim, tu chega na criança, né? Para ela não era oferecido nada, né? Ela não estava nem numa creche, né? Ela não tinha, né? Não estava na idade, a mãe não trabalha, né? Não tem. Então assim, o pouco que a gente está trabalhando, né? E como foi importante, né? Agora tu imagina, tu tá numa sala de aula, tu ter todos os recursos, né? Professores, vocês têm toda aquela parte que toda, né, a educação infantil tem de brinquedos, né? Tu proporcionar isso, né? Tu incentivar isso, né? E em casa também os pais, né, valorizarem o que tem, né? Sentar no chão, brincar com a criança, contar a história, rolar, brincar, né? Fazer com que a criança tenha uma infância, né? Melhor, né? Tem um momento, né? E isso fica para a vida, né? Fica essas marcas. As marcas ficam, né? A gente não esquece. E são marcas tão bonitas. Gente, que vale muito a pena. Esses momentos, eu digo, livres, né? Mas são momentos livres, cheios de ludicidade, cheio de vivência, de emoção, cheio de né? emoção, né? São momentos maravilhosos, são momentos riquíssimos. E aquele momento que não tem uma atividade direcionada, às vezes ali, aquele momento, ele é super e tu importante. faz, né? Tu faz com que aquela brincadeira se torne aprendizado, né? Então, tu ensina cores, tu ensina números, tu classifica, né? Então, tu pode estar brincando com a criança, daqui a pouquinho, vamos classificar, o que tu tem? O que tu tem de animais? Então, tu tem vários animais, né? Daqui a pouquinho, tu tem os animais ali, né? Quais desses animais mamam, será? Quais desses animais colocam ovo? Né? Tu tá brincando com a criança, mas aí tu já tá ensinando a criança que os animais também têm uma classificação, né? Que os animais também, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? O que eles produzem, né? Qual animal doméstico, qual animal que serve para serviço, qual animal que produz um alimento, Pensa né? em quantas são as possibilidades dentro de um projeto, né?
E por mais que eu tô amando essa fala, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, já deu o nosso tempo. Mas eu acho que eu vou trazer a nossa convidada mais vezes para a gente falar mais coisas sobre aprendizagem, porque, que nem a gente comentou antes, é uma fala que dá mais de um programa, com certeza. Com certeza, né? Então, eu vou me despedindo por aqui, vou te agradecendo, Sandra. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua fala, que foi muito pertinente, muito proveitosa. Eu adorei te ouvir, adorei mesmo. Fica o convite para uma próxima vez, para próximas ideias, que a gente já teve algumas ideias, mas aguardem. E eu vou te pedir então também para tu deixar a tua fala, te despedir do público. Fica à vontade. Eu agradeço, Aline, o convite, né? Agradeço as prefeituras que eu trabalho aqui em Montenegro, né? Trabalho em Pareci também, sou psicopedagoga no município de Pareci, São José do Sul, e sou coordenadora do Primeira Infância, que eu amo, né? A infância, em São Sebastião do Caí. E também sou tutora de pedagogia da Universidade Paulista, que é a Unimp Polo em Montenegro, onde eu sempre digo para minhas alunas, né, quando elas fazem um trabalho, um projeto, né, seguem o autor. Não é o que a Sandra diz, né? O brincar não é porque a Sandra diz que o brincar é importante. Porque existe autores, existe alguém que pesquisou, existe alguém que buscou. Então existe uma frase assim, na teoria não é bem, na teoria é bonito, mas na prática não é. A prática é muito mais lindo do que a teoria, né? Então assim, eu falo de experiência, só que dá trabalho. Então a gente precisa às vezes, né, remoldar, fazer de uma outra forma, né, mas nunca desistir da aprendizagem, né? Porque a aprendizagem, né? E o desenvolvimento humano, né? E a criança é os nossos futuros, vai ser nossos futuros professores, nossos futuros médicos, né? Exato. Quando a gente estiver bem velhinha, vai ser essas crianças que vão cuidar de nós, né? Perfeito. Então tá, mais uma vez muito obrigada, Sandra. Nós vamos ficando por aqui e na próxima semana, não perca, vai ter mais um profissional da área da saúde vindo conversar com a gente. Até lá!